O encontro de Jesus com os discípulos no mar. Texto básico. Mateus 14, 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." O texto de Mateus 14, 22 a 33, narra o episódio em que Jesus anda sobre as águas e acalma a tempestade. Após alimentar a multidão, Jesus envia seus discípulos pelo mar, enquanto ele despede o povo. Mais tarde, Jesus caminha sobre as águas em direção aos discípulos, que ficam apavorados. Pedro pede para ir ao encontro de Jesus sobre as águas, mas, ao sentir o vento forte, tem medo e começa a afundar. Jesus o salva e juntos entram no barco, onde o vento se acalma, e os discípulos reconhecem Jesus como Filho de Deus. Vivemos em uma época de intensa religiosidade, mas pouca espiritualidade. Por outro lado, o ateísmo também cresce assustadoramente. Por exemplo, na Dinamarca, 80% da população se declaram ateus. No Vietnã, 81%. E na Suécia, 85%. Em meio ao grande progresso do mundo, o homem corre o risco de perder a consciência de Deus em sua vida. É por isso que se fala tanto em religião e fé, mas a maioria vive em meio a constantes dúvidas. Jesus se deparou com corações incrédulos, mesmo em meio aos discípulos. Não que alguns deles fossem ateus, mas em determinados momentos mostraram-se cheios de dúvidas e confusos. No Mar da Galileia, fé e medo se misturaram às águas agitadas e açoitadas por ventos contrários. Naquele ambiente tumultuado, Jesus se dispôs a assistir os discípulos com sua presença e ação. Observações ao texto. O caminhar de Jesus sobre as águas é descrito com muitas semelhanças pelos evangelistas Mateus, Marcos e João. No entanto, só o primeiro destes narra a aventura de Pedro. Esse episódio se situa logo após a multiplicação dos pães, quando, comprimidos pela multidão, Jesus e os discípulos se retiraram para cultivar momentos a sós. Enquanto Jesus se recolheu ao monte para orar, os discípulos obedeceram a ordem de navegar para outra margem do Mar da Galileia, no sentido sul para o norte, a caminho de Betsaida. O Mar da Galileia, também chamado Tiberíades, Genezaré ou Grande Lago, apresenta surpresas mesmo para aqueles que o conhecem, com ondas agitadas e ventos contrários. Por isso, pela madrugada, quando os discípulos navegaram uns 5 ou 6 quilômetros, Jesus se apresentou para assisti-los, pois se encontravam cansados e o mar estava bastante agitado. Jesus apareceu andando sobre o mar. Diante desse fato, eles se assustaram e pensaram que era um fantasma. Pedro se dispôs a ir até ele, mas, temendo a fúria do mar, começou a afundar. Clamando por socorro, Jesus o salvou. Estando todos no barco, o vento cessou.
o mar se acalmou e os discípulos ficaram maravilhados. Desse episódio, várias lições podem ser tiradas, então vejamos. Lições do texto. Primeiro, a necessidade do recolhimento. Após o atendimento à multidão faminta, Jesus sentiu necessidade de recolhimento. Por isso, compeliu os discípulos e todos se retiraram. Motivos semelhantes devem nos levar a promover, periodicamente, retiradas estratégicas. Pelo menos 4 razões são verificadas nesse texto para justificar o recolhimento. A recomposição emocional, a notícia da morte trágica de João Batista, primo de Jesus e seu precursor, impôs ao mestre a retirada para um lugar deserto. Jesus procurou refúgio, pois o poderio de Herodes o ameaçava. Todos nós enfrentamos situações que nos desgastam emocionalmente. A vida hoje é muito agitada, somos pressionados o tempo todo. Para evitarmos o desequilíbrio emocional, é importante de tempo em tempo procurarmos refúgio, entregando-nos à meditação, à oração, ao descanso e ao lazer. O descanso físico. Nosso organismo é exigido constantemente. Por isso, o descanso físico é necessário para se alcançar melhores resultados. Muitos se desgastam em função do trabalho excessivo. Mesmo no ambiente eclesiástico, é comum as pessoas se entregarem ao ativismo. Alguns até se envaidecem disso, esquecendo-se de que o descanso é uma recomendação divina observada até mesmo por Jesus. Avaliação das motivações. O milagre da multiplicação dos pães poderia levar os discípulos ao envaidecimento. O recolhimento foi necessário para evitar uma supervalorização de sua imagem diante do povo. O sucesso nas realizações pode nos impulsionar de tal forma, levando-nos a perder o foco. Eclesiastes 6:11 adverte: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? As nossas motivações podem nos impulsionar tanto ao sucesso quanto à autodestruição. Por outro lado, o recolhimento nos permite analisar, refletir e purificar nossas motivações. Prática da oração. Jesus gostava de orar a sós. Ensinou aos discípulos a prática da oração particular como um precioso método de comunhão com Deus. Diante da vida tão corrida dos nossos dias, com certeza o recolhimento se faz mais e mais necessário para que nos exercitemos nas questões aqui alistadas. Segundo, confiança em meio às adversidades. Quando os discípulos se viram em perigo, Jesus apareceu caminhando sobre o mar para socorrê-los. Mesmo diante da escuridão, ele viu a luta dos discípulos, que já se estendia por horas seguidas em um mar agitado. Quando Jesus os alcançou, eles ficaram muito assustados. Muitos dos que andam na escuridão cultivam um temor tal que vivem a enxergar fantasmas. Encontram-se tão assustados e alarmados com a agitação da vida que não conseguem ver Jesus tal como ele é. Prisioneiros do medo, vivem assustados e torturados por superstições. Os discípulos conheciam o mar e sabiam da impossibilidade de alguém andar sobre as águas agitadas. Mas, cegados pelo fantasma do medo, passaram a ter medo de fantasmas. Entretanto, ao ir ao encontro dos discípulos, Jesus demonstrou conhecimento da situação. Ele sabia do que se passava com os discípulos, por isso foi até eles a fim de socorrê-los. Jesus conhece nossas aflições, e a sua promessa é estar conosco todos os dias. Amor. Jesus se apresentou compassivo e encorajador, dizendo aos discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mesmo diante da dúvida dos discípulos, ele demonstrou amor e paciência para com eles. Poder. O Senhor controla ventos e mares, trazendo calmaria às nossas agitações. Ele é Senhor sobre todas as coisas, agindo sempre em favor do seu povo. Terceiro, desafio a uma fé inabalável. Quando apareceu andando sobre as águas, Jesus se identificou diante dos discípulos, mas não satisfez plenamente a mente questionadora e curiosa de Pedro. Numa atitude ousada e repentina, ele desejou realizar o mesmo feito de Jesus. Pediu ao mestre que o deixasse também caminhar sobre as águas,
ao que Jesus consentiu. Ele se pôs a caminhar sobre o mar, mas deixou o medo prevalecer sobre a fé. Por isso começou a submergir. O desvio do olhar de Pedro para a situação ao redor o fez duvidar. A verdadeira fé não se orienta pelas circunstâncias, mas está firmada em Cristo Jesus. Quem deseja caminhar na direção de Jesus precisa olhar firmemente para Ele. Quarto, experiência do socorro do Senhor. Quando Pedro começou a submergir e gritou por socorro, Jesus o socorreu. A atitude de Jesus se caracteriza pela disposição em socorrer, salvar e abençoar. Em Jesus vemos prontidão em socorrer. Jesus prontamente estendeu a mão para salvar a Pedro. Quando clamamos ao Senhor, podemos ter a certeza de que Ele estende sua mão para nos socorrer. Desafio ao exercício da fé. Jesus desafiou a fé de Pedro e fez a seguinte constatação: homem de pequena fé. Sua intenção era desafiar Pedro a viver intensamente a sua fé. Ao entrar no barco, certamente Pedro cresceu, pois compreendeu a necessidade de se viver pela fé. Não podemos duvidar. Garantia de paz e tranquilidade. Jesus trouxe paz e tranquilidade aos discípulos, acalmando o mar agitado. Diante dessa experiência tão impactante, eles consolidaram a sua fé em Cristo e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Discussão. A dúvida faz parte da fé? Por que muitas pessoas, ainda hoje, têm uma visão distorcida de Jesus? Como desenvolver o recolhimento proposto por Jesus nestes dias tão corridos e agitados em que vivemos? No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre os encontros com Jesus. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos.